Já imaginou aumentar suas vendas em até 5 vezes usando uma ferramenta simples? Parece até mágica, né? Mas acredite, não é. É pura ciência. E é o que vamos explorar a fundo hoje no nosso Deep Dive. Isso mesmo. Seja você um mestre das vendas ou só quer entender como funciona esse universo, a gente mergulhou de cabeça em artigos e pesquisas para te mostrar o que realmente funciona. É isso aí. Nossa missão aqui é desvendar a engrenagem por trás de uma venda de sucesso e trazer as ideias principais para você aplicar no seu dia a dia. E para começar essa nossa conversa, vamos direto ao ponto. Por que alguns vendedores batem suas metas todo mês enquanto outros ficam para trás? É verdade. A resposta, muitas vezes, está na estrutura. E é aí que entram os famosos scripts de Os vendas. scripts é como se fosse um mapa, né? Um guia para te levar ao destino final, que é a venda. Isso, Ah. exatamente. Em vez de cada um ir por um caminho aleatório, o script te dá a rota mais eficiente, com os melhores atalhos, tudo testado e aprovado. Sem contar que a mensagem fica mais consistente, né? Alinhado com as melhores práticas e o mais importante, você consegue analisar o que está dando certo e ir melhorando o tempo todo. Você falou tudo. E um script bem feito, bem estruturado, pode aumentar suas conversões em até 5 vezes. 5 vezes. É muita coisa, né? Um salto enorme. É um negócio impressionante. E essa ideia de ter uma estrutura, um método, não é nova, né? Metodologias de vendas já consagradas, tipo o Spin Selling, do Neil Rackham, lá nos anos 80, já mostravam o poder de uma abordagem mais organizada. Sim, o Spin Selling, a sacada genial do Spin era focar em perguntas, mas não qualquer pergunta. Perguntas inteligentes, Entendi. que levam o cliente a identificar suas próprias necessidades, sabe? E daí ele mesmo percebe o valor da sua solução. E não é que deu certo, essa metodologia aumentou as taxas de fechamento em cerca de 20%. Ou não é um resultado incrível? É bastante coisa. E é legal como diferentes abordagens acabam convergindo para essa ideia de estrutura, né? Tipo, outra metodologia que bombou foi o do Challenger Sale. Ah, sim. Que surgiu de uma pesquisa da SEB, a Gartner, em 2011. E sabe qual foi a grande sacada deles? Qual? Eles descobriram que os vendedores que mais se destacam não só atendem às necessidades do cliente, mas também os desafiam. Trazem novas perspectivas, sabe? E assumem o controle da conversa, mas de uma forma construtiva, claro. É, tipo, guiando o cliente, né? Exato, guiando. E sabe o que mais? Quase 40% dos top performers, os melhores vendedores, se encaixam nesse perfil. É desafiador, principalmente em vendas B2B, que são mais complexas. É, faz sentido. E o legal do desafiador é que ele não é aquele vendedor chato, insistente. É aquele que traz insights novos que o cliente nunca tinha pensado antes. É tipo um professor, né? Ele te ensina, te ajuda a enxergar as coisas de outra forma. É verdade. E tem também o Solution Selling, né? Clássico dos anos 80. Ah, sim, o Solution Selling. Focado em entender profundamente as necessidades do cliente e apresentar soluções personalizadas. Isso, e a ênfase aqui é no porquê o cliente precisa da solução, qual problema ele quer resolver, e não só no o que o produto faz. É, mas essa abordagem, apesar de ser super válida para construir um relacionamento, hoje em dia pode ser um pouco limitada, né? Porque o cliente já chega muito mais informado, já pesquisou bastante antes de procurar. Verdade, hoje em dia com a internet o cliente já chega sabendo bastante coisa. Mas a grande lição que a gente tira de tudo isso é que ter um script estruturado, mesmo que seja um guia flexível, né? Sim, um guia. Traz muito mais resultados do que simplesmente improvisar na hora. Ter um roteiro ajuda muito. E esses modelos que a gente viu, o SP e o Challenger, foram testados e comprovados por aí afora e levam em conta o comportamento do consumidor atual. É verdade. E sabe o que mais? Mesmo os vendedores que dizem que não usam script, na verdade acabam criando seus próprios padrões de conversa, É. baseados no que funcionou para eles no passado, sabe? Sem perceber, eles já têm um script mental. Interessante. A vantagem de usar um script conscientemente é que você acelera o treinamento de novos vendedores e consegue replicar em escala o que já funciona. Boa. E com essa base sólida, chegamos ao nosso segundo ponto-chave. Como conseguir o tão sonhado sim? Para de fechar negócio, né? Chegou a hora da verdade. E nesse momento, os vendedores usam várias táticas para tentar convencer o cliente. Os truques, as técnicas, os... A gente separou 3 clássicas para discutir hoje. O fechamento assumido, o fechamento alternativo e o fechamento por escassez. E cada uma mexe com a nossa cabeça de um jeito, viu? Olha só. E como a psicologia entra nisso? No fechamento assumido, por exemplo, o vendedor age como se a compra já fosse certa, sabe? Pergunta sobre detalhes da entrega, da forma de pagamento. Entendi. É como se ele já estivesse assumindo o sim do cliente. Tá. E isso, psicologicamente, coloca uma leve pressão no cliente para ele seguir o fluxo e evitar a tal da dissonância cognitiva. Tem nome complicado. É basicamente o desconforto que a gente sente quando nossas ações não batem com o que a gente pensa. Então, para evitar esse desconforto, o cliente acaba concordando com o vendedor.
Mas essa técnica funciona melhor em vendas mais simples, sabe? Tipo renovações, quando o cliente já conhece o produto. Certo. Em vendas mais complexas, de alto valor, pode soar meio arrogante você assumir a venda sem ter certeza, né? Faz sentido. E o fechamento alternativo? Essa é a clássica do você prefere o plano anual ou semestral. Ah, entendi. O vendedor te dá opções, mas nenhuma delas é não. Você meio que se sente obrigado a escolher, né? Mas te dá uma sensação de controle, de que você está decidindo. E é uma técnica super útil tanto para o consumidor final quanto para empresas, principalmente quando o cliente já demonstrou interesse. É tipo um empurrãozinho final. Legal. E para fechar, temos o fechamento por escassez, né? Que apela com o nosso medo de perder uma oportunidade. É o famoso últimas unidades ou só até amanhã. Que a gente vê direto por aí. E por que isso funciona? Porque a gente dá mais valor ao que é raro, ao que é exclusivo. Que tipo, você quer o que todo mundo tem ou você quer algo único. Exatamente. Teve até aquele experimento famoso com os cookies, sabe? Os cookies? As pessoas achavam os cookies mais gostosos quando estavam num pote quase vazio do que num pote cheio. Nossa, que interessante. A gente quer o que é mais difícil de conseguir. Essa técnica é imbatível no varejo, principalmente em compras por impulso. É verdade. Mas em vendas B2B de alto valor, tem que tomar cuidado. Não pode ser só um truque, né? A escassez precisa ser real, senão o cliente percebe e perde a confiança. Faz sentido. E aí vem a pergunta de $1 milhão. Qual técnica funciona melhor em cada situação? Boa pergunta. Em vendas mais simples, tipo para o consumidor final, as técnicas de fechamento imediato, como urgência e assumido, podem funcionar bem, porque o cliente decide na emoção. Ah, tá. Já em vendas mais complexas entre empresas, o fechamento é um processo mais longo, que envolve vários contatos e muita análise racional. Nesses casos, os truques de fechamento sozinhos não fazem milagre. Precisa de um trabalho mais a fundo, né? Isso. Entender as necessidades do cliente e mostrar o valor da sua solução. Estudos mostram que, em vendas complexas, o que realmente fecha negócio é a sua capacidade de descobrir as dores do cliente e apresentar a solução ideal. Entendi. E o estilo desafiador, aquele que educa o cliente, muitas vezes é mais eficaz do que as técnicas tradicionais de fechamento. O cliente se sente mais confiante quando você o ajuda a entender melhor o problema e a solução. Faz sentido. Em vendas de alto valor, onde o cliente avalia bem os riscos, a confiança é fundamental. É verdade. E técnicas mais sutis, tipo fechamento assumido gradual e alternativo, funcionam melhor do que pressionar o cliente. Ninguém gosta de se sentir pressionado. Exato. E em modelos de receita recorrente, tipo softwares, a urgência pode funcionar para conseguir o primeiro cliente, mas para ele continuar com você precisa entregar valor e manter um bom relacionamento. Fidelizar o cliente. Isso. A chave é entender que cada técnica de fechamento é uma ferramenta e você precisa escolher a certa para cada situação. É tipo um kit de ferramentas, né? Exatamente. Fechamentos rápidos para vendas simples, fechamentos colaborativos para negócios complexos. Perfeito. E mais importante, seja ético. Isso é fundamental. Criar uma falsa escassez ou manipular o cliente pode até te dar um resultado rápido, mas a longo prazo só vai prejudicar sua reputação. Com certeza. E falando em confiança, vamos para o nosso terceiro tópico. A comunicação que vai além das palavras. A famosa comunicação não verbal. É aquela história, né? Uma imagem vale mais que 1000 palavras. E em vendas, a forma como você se comporta, como você fala, pode fazer toda a diferença. Faz mesmo. Vários estudos já mostraram que grande parte da mensagem que a gente passa não está nas palavras, mas sim em como a gente fala e se movimenta. É verdade, a gente comunica muito com o corpo, né? Sim. O Albert Mehrabian, um psicólogo famoso, fez uma pesquisa mostrando que na comunicação de sentimentos, só uns 7% vem das palavras. 38% é o tom de voz. E, pasme, 55% é linguagem corporal. Caramba, mais da metade. A gente fala muito sem dizer nada. E em vendas, onde a primeira impressão e a confiança são tudo, a forma como você se apresenta é crucial. O cliente está te analisando o tempo todo. Desde o aperto de mão, contato visual, tudo. Exato. O Alan e a Barbara Pease, especialistas em linguagem corporal, analisaram várias negociações e viram que em encontros presenciais, a linguagem corporal tinha mais impacto do que os argumentos verbais. Nossa. Já por telefone, sem visual, as palavras ganhavam mais força. Interessante. Então quer dizer que pessoalmente a gente convence
mais pelo jeito de ser do que pelo que a gente fala? É a postura, os gestos, as expressões faciais, tudo isso influencia muito na decisão do cliente. E o tom de voz também, né? O mesmo texto, falado de jeitos diferentes, muda completamente o sentido. Totalmente. Um tom de voz acolhedor, com variações, cria uma conexão muito maior do que uma voz monótona ou apressada. Ninguém merece ficar ouvindo alguém falando sem emoção nenhuma, né? E pesquisas mostram que o tom de voz impacta diretamente na credibilidade e na simpatia. Uma voz rápida e alta pode soar ansiosa ou agressiva, enquanto uma voz calma e acolhedora transmite segurança. E adaptar o tom ao cliente também é importante, né? Com certeza. Tem gente que prefere um vendedor mais animado, outros preferem uma abordagem mais calma, mais consultiva. E a empatia vocal, né? Ajustar o ritmo da fala, a ênfase de acordo com a reação do cliente. Isso mostra que você está realmente prestando atenção, que se importa com o que ele está falando. Tipo fazer entendi, ou resumir o que ele disse para mostrar que você está acompanhando o raciocínio. Exatamente. E a postura, os gestos também são importantes. Uma postura aberta, com o corpo ereto, ombros relaxados, braços descruzados, passa confiança e receptividade. Tô aberto para te ouvir. Isso. Já uma postura fechada, tipo braços cruzados, pode indicar que você está na defensiva ou desinteressado. E tem aquela técnica de espelhar a linguagem corporal do cliente, né? Ah, sim. Essa é clássica. Se ele inclina a cabeça para um lado enquanto pensa, você faz um movimento parecido, naturalmente. Meio que inconscientemente, né? Isso cria uma conexão, uma sensação de sintonia. E o entusiasmo é genuíno, sabe? Um sorriso sincero, um olhar que demonstra interesse, isso contagia, né? Com um clima positivo. Mas cuidado para não forçar a barra, né? As pessoas percebem quando a gente está fingindo. Com certeza, a autenticidade é fundamental. E falando em detalhes que fazem diferença, o contato visual é super importante. Olhar nos olhos transmite sinceridade, atenção, cria uma conexão emocional. Mas tem que ter equilíbrio, né? Sim, não precisa ficar encarando o cliente o tempo todo, senão fica estranho. E desviar o olhar toda hora também passa insegurança. Uma boa média é manter o contato visual por uns 50% a 60% do tempo. Boa dica. É a expressão facial, né? Manter um semblante amigável, sorrir nos momentos certos, isso ajuda a criar um clima mais leve. Deixa o cliente mais à vontade. E mostrar empatia também, tipo franzir a testa quando o cliente fala de um problema, para mostrar que você se importa. Faz sentido. Mas a chave é ser genuíno, como a gente já falou. A autenticidade em primeiro lugar. Resumindo, a comunicação não verbal pode fortalecer ou destruir sua mensagem. De nada adianta ter um discurso perfeito se você não transmite confiança com sua postura e seu tom de voz. É verdade. Muitas vezes o cliente compra da gente porque gosta da gente, né? A gente compra de quem a gente confia. E essa confiança é construída em grande parte pela comunicação não verbal. Exatamente. E por falar em confiança e relacionamento, chegamos ao nosso quarto ponto-chave, a persistência no follow-up. A arte de não desistir. No mundo ideal, o cliente diria sim na primeira conversa, né? Seria lindo? Mas, na vida real, a maioria das vendas precisa de vários contatos, de um bom acompanhamento. E é aí que entra o follow-up, que é tudo que você faz depois do primeiro contato para manter o relacionamento com o cliente e aumentar suas chances de fechar negócio. É tipo mandar um e-mail, ligar, mandar uma mensagem, né? Exatamente. E os números mostram que o follow-up é crucial. Cerca de 80% das vendas só acontecem depois de pelo menos 5 follow-ups. 5? Muita gente desiste antes da hora. A média é de só 2 tentativas e quase metade dos vendedores desiste logo após o primeiro não. Caramba, perde uma baita oportunidade, né? Perdem. E a HubSpot, que é a referência em marketing e vendas, fez uma pesquisa mostrando que os vendedores que fazem 5 ou mais contatos fecham muito mais negócios. Então a gente precisa ser persistente. Sim, mas com inteligência. Não adianta ficar sediando o cliente, né? Exato. O segredo é adicionar valor a cada contato, ser útil, estar presente sem ser chato. Continuar a conversa que vocês começaram, tirar dúvidas, mandar um artigo interessante, um estudo de caso. Perfeito. É o que a gente chama de abordagem consultiva. Você se torna um consultor, um guia para ajudar o cliente a tomar a melhor decisão. Gostei. E a frequência ideal dos contatos, como é que a gente define? Aí entra a cadência. Você precisa planejar uma sequência de contatos com um objetivo claro para cada um. Tipo, logo após a primeira reunião, você manda um e-mail agradecendo e resumindo os pontos-chave. Depois de alguns dias, você liga para saber se ele tem alguma dúvida. Certo. E assim por diante, sempre espaçando os contatos e trazendo algo novo para a conversa. Boa. E o que mais a gente precisa saber para fazer um bom follow-up? Anote aí. Personalizar cada contato. Usar o nome do cliente. Mencionar algo específico da conversa de vocês. Lembra que você falou que estava com problema em tal área? Isso. As pessoas gostam de sentir que são especiais, que você realmente se importa com elas. Verdade. E oferecer conteúdo de valor, né? Sim.
em vez de só mandar um... E aí, o que você achou da proposta? Você pode mandar um artigo, um estudo de caso, algo que realmente ajude o cliente. E variar os canais de contato também, né? Isso. Usa e-mail, telefone, LinkedIn, WhatsApp, dependendo da preferência do cliente. E qual a frequência ideal? O primeiro contato deve ser logo após a interação inicial, enquanto o assunto está fresco na memória. E os próximos você pode espaçar de forma inteligente, tipo de 2 em 2 dias, depois uma vez por semana, e assim por diante. E se o cliente disser não logo de cara? Não desista, persista de forma educada e respeitosa. O não muitas vezes significa ainda não. Exatamente. E use um CRM para registrar tudo, agendar os próximos contatos, para não se perder no meio do caminho. Organização é tudo, né? E mesmo que o cliente diga não várias vezes, continue presente. Mas com moderação, né? Claro. Sem ser invasivo. Mande um e-mail de vez em quando, mantenha o relacionamento. Nunca se sabe quando ele vai precisar do seu produto ou serviço. Verdade. E a gente precisa lembrar que o follow-up é onde muitos negócios são ganhos ou perdidos. Deixar de fazer follow-up é um erro fatal. Os vendedores de alta performance sabem disso e são mestres na arte do acompanhamento. Fazem com que o cliente nunca se esqueça deles. E falando em organização e ferramentas, chegamos ao nosso quinto ponto, automação e CRM. A dupla dinâmica das vendas modernas. Hoje em dia, com tantos clientes e leads para gerenciar, é impossível ser eficiente sem essas ferramentas. É possível. Elas te ajudam a integrar processos, registrar todas as interações, disparar lembretes automáticos, tudo para aumentar sua produtividade e suas chances de fechar negócio. E os resultados são impressionantes, né? As empresas que usam CRM têm muito mais sucesso em vendas do que as que não usam. E como o CRM ajuda na prática? Ele centraliza todas as informações do cliente num único lugar, organiza seu funil de vendas, te permite acompanhar cada oportunidade de perto. E a automação? A automação entra para poupar tempo, sabe? Para automatizar tarefas repetitivas, como enviar e-mails de boas-vindas, qualificar leads, agendar follow-ups. Isso te libera para focar no que realmente importa. Conversar com o cliente, negociar, fechar negócio. E com isso, o ciclo de vendas diminui consideravelmente, né? Sim, estudos mostram que a automação pode reduzir o ciclo de vendas em até 28%. É tempo é dinheiro. Exatamente. E tempo é crucial em vendas. Quanto mais rápido você fecha um negócio, melhor. E a automação garante que você responda os leads rapidamente, nutre o relacionamento com conteúdo relevante e te avisa quando um lead está pronto para comprar. É como ter um assistente virtual trabalhando para usar 24 horas por dia. Incrível. E da consistência que a automação traz para o processo também é um ponto forte, né? Totalmente. Imagina um lead que entra no seu site. Ele pode receber automaticamente um e-mail de boas-vindas com links para baixar materiais, tudo personalizado. Sem que o vendedor precise fazer nada. Exatamente. E se esse lead interagir com o material, o CRM avisa o vendedor, que pode entrar em contato no momento certo. Que legal. É muito mais eficiente do que fazer tudo manualmente. E o CRM também integra marketing e vendas, o que é essencial hoje em dia. Sim, o vendedor consegue ver tudo que o lead já fez, os e-mails que abriu, os conteúdos que baixou e usar essa informação para personalizar a abordagem. Que bacana. Sem falar nos relatórios que o CRM gera, que te ajudam a identificar gargalos no processo e tomar decisões mais estratégicas. E a automação também ajuda no fechamento, né? Sim, você pode enviar propostas digitais com assinatura eletrônica e configurar lembretes automáticos para garantir que o cliente não esqueça de assinar. E na retenção de clientes, o CRM também tem ação, né? Com certeza. Você pode automatizar pesquisas de satisfação, enviar e-mails de follow-up pós-venda e até mesmo identificar clientes que estão em risco de cancelar para tomar medidas proativas e evitar a perda. Cuidar bem dos clientes atuais é tão importante quanto conquistar novos clientes. E os números comprovam o poder do CRM e da automação. As empresas que usam essas ferramentas relatam aumentos incríveis nas taxas de conversão, na receita e no retorno sobre o investimento. A diferença é gritante. É como comparar um carro de corrida com uma carroça. É verdade. E a inteligência artificial é cada vez mais presente no mundo das vendas. A IA já está mudando a forma como a gente vende. Os robôs estão chegando. Calma, não precisa ter medo. A IA está aqui para nos ajudar, não para nos substituir. Ela pode, por exemplo, analisar milhares de dados de clientes e identificar padrões que nós, humanos, nem perceberíamos. E com isso a gente consegue prever o comportamento dos clientes, né? Sim. E oferecer o produto certo na hora certa, para o cliente certo. E aí também ajuda a personalizar a comunicação, né? Exato, ela pode criar e-mails e mensagens personalizadas em massa, que parecem que foram escritos só para você. Legal. E os chatbots, hein? Estão cada vez mais inteligentes. Eles já conseguem responder perguntas, qualificar leads, agendar reuniões, tudo automaticamente. E isso libera o tempo do vendedor para focar em tarefas mais estratégicas. Isso mesmo. E a tendência é que a IA continue evoluindo e transformando o mundo das
das vendas. Mas, como eu já disse, ela é uma ferramenta para potencializar o vendedor, não para substituí-lo, O toque humano, a empatia, a criatividade continuam sendo essenciais. sem dúvida. E para finalizar nosso mergulho de hoje, vamos olhar para o passado, presente e futuro das vendas. Uma viagem no tempo. Lá na metade do século XX, a venda era bem diferente, né? Era focado no produto, com vendedores que decoravam discursos e eram bem insistentes. Era do vendedor porta a porta. É bem diferente de hoje. Nos anos 70 e 80, a coisa começou a mudar. Surgiu a venda consultiva, com foco em entender as necessidades do cliente e oferecer soluções personalizadas. É o spin selling e o solution selling que a gente viu antes, né? Exatamente. E mais recentemente, em 2011, surgiu o The Challenger Sale, que propõe um vendedor que desafia o cliente, que traz insights novos, que educa e agrega valor. E essa metodologia bombou, né? Principalmente em vendas B2B complexas. E a tecnologia teve um papel fundamental nessa evolução, né? Com certeza. Os CRMs online, a partir dos anos 2000, revolucionaram a forma como a gente gerencia o processo de vendas. E as consultorias, né, começaram a publicar estudos sobre o comportamento do comprador, tendências de mercado, e os livros de psicologia, né, tipo as Armas da Persuasão, do Huckett Cialdini, que ensina como usar gatilhos mentais para influenciar as pessoas. A psicologia tem muito a nos ensinar sobre como as pessoas tomam decisões. E a gente viu vários casos de empresas que tiveram resultados incríveis usando essas técnicas, né? Vários. A Trinity Woods, por exemplo, triplicou a taxa de conversão de leads em 6 meses depois de implementar um processo de vendas consultivo e treinar sua equipe. O treinamento faz toda a diferença. E a Xerox, nos anos 70, reverteu uma queda nas vendas, adotando uma abordagem de diagnóstico de necessidades, que foi um precursor do Solution Selling. E várias empresas de tecnologia adotaram o spin selling nos anos 90 para vendas complexas. E o Challenger Sale ganhou força nos anos 2010, com empresas como SAP e Oracle investindo pesado em treinamento de vendas. E os resultados foram incríveis, né? Aumentos de receita de 2 dígitos, clientes mais satisfeitos, equipes de vendas mais motivadas. E a gente não pode esquecer da automação e do CRM, né? Essenciais para qualquer empresa que quer ter sucesso em vendas hoje em dia. A McKinsey, por exemplo, cita o caso de uma empresa de telecomunicações que aumentou em 40% a conversão de chamadas de serviço em vendas adicionais usando análise de dados e scripts guiados. E a HubSpot, usando seu próprio CRM, cresceu do startup a gigante do marketing e vendas. O CRM é um investimento que se paga rápido. E o futuro das vendas promete ser ainda mais emocionante, né? Com a inteligência artificial cada vez mais presente. A EA vai nos ajudar a prever o comportamento do cliente, personalizar a comunicação, automatizar tarefas e muito mais. E a neurociência também vai ter um papel importante, né? Sim, ajudando a gente a entender como o cliente toma decisões, quais gatilhos emocionais influenciam suas escolhas. A gente precisa usar a ciência a nosso favor, né? Com certeza. Mas sem esquecer o lado humano, a empatia, a criatividade. Vendas é um jogo que envolve razão e emoção. E com essa visão do passado, presente e futuro das vendas, chegamos ao fim do nosso Deep Dive de hoje. Ufa, que jornada. A gente viu tanta coisa legal, né? Desde o script de vendas até a importância da linguagem corporal e do follow-up. Sem esquecer da automação, do CRM, da inteligência artificial e da neurociência. O mundo das vendas é fascinante. E para você que nos acompanhou até aqui, esperamos que esse mergulho tenha sido inspirador e te dado insights valiosos para aplicar no seu dia a dia. E lembre-se, vendas é uma ciência, mas também é uma arte. Exato. E para te deixar pensando, qual o papel da ética nesse mundo cada vez mais tecnológico? Como garantir que a gente usa a tecnologia a favor das pessoas e não contra? Boa pergunta, fica a reflexão pra gente. Agradecemos a sua companhia nesse Deep Dive. E se você quiser se aprofundar em algum dos temas que a gente viu hoje, continue pesquisando, lendo, aprendendo. O mundo das vendas está em constante evolução. É isso aí. Obrigado pela sua companhia e até a próxima.